A planilha a seguir foi elaborada por meio do Excel em sua configuração padrão. Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula A4 após esta ser preenchida com a fórmula igual máximo, abre parênteses, A1, dois pontos, C3, menos mínimo, abre parênteses, A1, dois pontos, C3. Aí vem a letra A, 9, B, 8, C, 7, letra D, 1 e a letra E, 2. Qual dessas respostas, pessoal, é a alternativa correta para essa questão? Bem, para saber isso, vamos separar aqui a planilha e a fórmula indicada, só para entender o que faz a função máximo e o que faz a função mínimo, porque aqui ele pede o resultado da função máximo menos o resultado da função mínimo. A função máximo dentro do Excel é aquela que retorna o maior valor indicado no seu intervalo ou nos seus argumentos. A função mínimo, por sua vez, é o oposto, é aquela que retorna o menor valor indicado. Então, a função máximo é o maior valor indicado e a função mínima é o menor valor indicado nos seus argumentos ou nos seus intervalos. Aqui nós temos a função máximo dizendo A1, dois pontos, C3. A1, dois pontos, C3 significa que ele quer analisar as células que vão lá da célula A1, onde eu vou botar aqui um pontinho na parte superior esquerda. 2 pontos C3 significa até a célula C3, então até a célula C3, até aqui embaixo o pontinho na parte inferior direita. E aí eu vou ligar os pontos de A1 até C3 e C3 até A1 na forma de um retângulo. O que entrar dentro desse retângulo aqui destacado em vermelho é o intervalo que vai de A1 até C3, isto é, A1, 2 pontos C3, já que 2 pontos indica intervalo. Então agora eu tenho que analisar qual é o máximo desse intervalo, isto é, qual é o maior valor. E o maior valor desse intervalo é 9. Então, aqui embaixo, eu sei que o resultado da função máxima, eu vou anotar para vocês que deu 9. Aí ele pede menos o resultado da função mínimo, que também indicou A1, 2 pontos, C3. Quer dizer, também indicou o intervalo da célula A1 até C3, que aqui está destacado em vermelho. Só que agora a função é mínimo. Qual é a função mínima aqui? Qual é o resultado dela? Porque ele pede o resultado da função máxima, que foi 9, menos o resultado da função mínima. Se a função máxima é o maior valor, a função mínima é o menor valor. Nesse caso é 1. Então vai ser menos 1. Então agora eu vou ter que fazer 9, que é o resultado da função máxima, menos 1, que é o resultado da função mínima, para chegar ao resultado 8 nessa questão. Então vamos voltar lá para a questão, porque 8 é o gabarito da questão. Letra B de Brasil, a resposta correta. Questão bem interessante aí, porque numa questão só, a gente consegue aprender aí a função máximo e também a função mínimo. Lembrando que a função máxima é o maior valor indicado e a função mínima é o menor. Como ele pediu o resultado da função máximo, que era 9, menos o resultado da função mínimo, que era 1, 9 menos 1, chegamos ao resultado final 8 aí para essa questão.